Deus abençoe, graça e paz da parte de Deus. Estamos aqui novamente para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração, à sua vida, neste momento. Eu sou o pastor Juvelino e gostaria de cumprimentar você, a sua família. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu lar. E neste momento eu queria convidar você a meditar na palavra de Deus comigo hoje. Nós vamos estar lendo no Evangelho de Lucas, capítulo 12, nós vamos lá ler apenas os versículos 32, 33 e 34 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Nós vamos estar falando com os irmãos hoje sobre amando o reino de Deus. Amém? Nós somos cidadãos do reino de Deus, estamos aqui. A igreja é uma instituição do reino de Deus. Nós vamos aprender um pouquinho aonde nós temos, quando nós dizemos que amamos a Deus, amamos o seu reino, nós temos que direcionar o nosso amor a Ele e aquilo que Ele nos deixou como a ideia do reino de Deus, ok? Diz assim o texto para nós, repetindo o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 32, 33 e 34. Jesus continuou: meus pequenos rebanhos, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar ao reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estraguem e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão. Porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Amém? Queria chamar a sua atenção sobre essa mensagem, sobre essa palavra. Uma frase que Deus colocou no meu coração, diz assim: todo aquele que não for motivado pelo amor, perderá a visão do reino de Deus, porque o combustível motivador do cristão é o amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Amém? Dentro dessa temática sobre o reino de Deus, eu queria te indicar um dos livros mais conceituados e belíssimos que fala a respeito do reino de Deus, que é o livro O Reino de Ponta Cabeça, de Donald Craig, que mostra um detalhe muito interessante para nós, como é o reino de Deus. Devemos pensar que o reino de Deus, ele aponta para um estilo invertido do estilo, do padrão do mundo que nós estamos vivendo. O reino de Deus desafia tanto os modos antigos do reino da sociedade que Jesus estava da Palestina, como de hoje também. Desafia muito a nossa forma de viver. Na verdade, os valores dos reinos estão firmados no profundo amor e na eterna graça de Deus, enquanto os valores do reino deste mundo estão voltados nos valores totalmente diferentes dos valores do reino de Deus. O amor e a graça de Deus mostra a nossa forma de pensar e de viver do reino de Deus. Nós dizemos que somos cidadãos do reino de Deus, nós temos que pensar em amor e viver através dessa graça que Deus nos deu. O amor e a graça de Deus, ela mudam a nossa forma de pensar e também de viver. Em suma, os padrões do reino de Deus, ela tem origem no amor e na graça de Deus. O reino, ele aparece aonde estiverem homens e mulheres cumprindo a vontade de Deus. Agora, preste atenção como esses padrões do reino de Deus são invertidos neste momento quando nós tratamos dos padrões deste mundo de hoje. O reino invertido de ponta cabeça, como um livro que eu indiquei para os irmãos, ser feliz é ser pobre de espírito. Ser feliz não é estar vivendo momentos felizes, grandes gargalhadas, o meio zafar. Ser feliz é aqueles que são pobres de espíritos. E está lá uma declaração do Evangelho de Mateus, capítulo 5, você vai ver ali as bem-aventuranças do reino de Deus. Felizes são os que choram e não os que andam dando gargalhadas.
Felizes são aqueles que não fazem o que querem, não fazem a sua vontade, mas a vontade do rei. Felizes são os que são perseguidos. Felizes são os pobres e não os ricos. Felizes, né? Felicidade não está aqui. Felicidade está no reino de Deus, está na eternidade. Primeiro ponto que eu queria falar com os irmãos sobre amando o reino de Deus é que nós, quando dizemos que amamos o reino de Deus, nós temos que amar a Cristo. Amor ao Filho de Deus. Amor ao Rei dos Reis. Quando nós vamos para Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, diz assim: pois nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei, será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é o nosso rei, ele é o nosso Senhor. Então nós temos que amar ao Filho de Deus, que é o rei, que é o nosso rei, é o rei deste reino que Deus preparou para nós desde a fundação do mundo, como está em Isaías, como está em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 35. E quando nós falamos do Filho de Deus, como diz em Mateus 25, 31, quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real, o seu trono de glória, né? O trono que ele vai sentar, porque ele é o nosso rei. Mateus 2:2, onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus, quando os reis magos e os pastores os reis magos foram à procura, né, do menino que ia nascer, que se tornaria rei, que é o nosso rei, que é Jesus. Mas pensando, quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos a intenção do nosso Deus, né? Todas as intenções de Deus estão em Cristo e não em vagas doutrinas religiosas que nós temos. Deus falou através dos atos concretos de Jesus, nos ensinando sobre o reino de Deus. Mas quando nós olhamos para Jesus, então nós entendemos como é o padrão daqueles que vivem o reino de Deus, que amam o reino de Deus. Porque nós olhamos para Jesus, então nós olhamos como ele falou, como ele andou, o que ele fez, por onde ele esteve, com quem foram as pessoas que estavam diante dele. E Jesus aponta sempre para o reino de Deus, lembrando que esse rei sempre andou com pessoas humildes. Ele sempre esteve com os pescadores, os pecadores, os rejeitados da sociedade. Sempre ele também apontou e falou do reino de Deus nas suas parábolas, nos seus discursos, no Sermão do Monte. Tudo que Jesus falava apontava sempre para o reino de Deus. Quando nós ouvimos, quando nós lemos e aprendemos sobre a oração do Pai Nosso, como ele diz, né? Boas-vindas à chegada do reino de Deus. O reino de Deus está frequentemente nos lábios de Jesus. Mas eu queria te atentar, quando nós falamos do reino de Deus, como é esse rei, a qualidade de Jesus para nós. Ele nasceu aonde? Numa manjedoura. Ele escolheu andar com pessoas simples para serem os seus discípulos. Sempre estava com pecadores, os esquecidos, os rejeitados. É um rei que não vivia em glória, que não buscava a glória para si mesmo, que não queria andar com os poderosos, com os importantes. Sempre estava com aqueles que eram rejeitados, os humildes dos seus dias. Ele não tinha uma coroa, ele não usava roupas finas, não tinha nem sequer onde dormir, como o texto nos diz. Mas quando eu digo que eu amo a Cristo, eu amo a sua cruz. Quando eu olho para o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 21, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quando eu digo que eu amo o Rei, que eu amo Jesus, eu amo a sua cruz. Ele recebeu uma coroa, mas não foi uma coroa de ouro, foi uma coroa de espinhos na cruz. Ele foi zombado, torturado. Você está disposto a pegar a sua cruz de hoje e seguir a Cristo?
está disposto a negar a si mesmo, a negar as suas vontades, seus desejos para cumprir a vontade de Deus, então com certeza você está amando o reino de Deus e você está amando o rei que é Cristo Jesus. Quando eu digo que eu amo o rei, eu amo ser cristão. Eu amo ser igual a Cristo. Eu amo ser igual ao meu rei. Porque ser cristão, naquele tempo, nos evangelhos, significava pequenos cristos. Então, quando alguém era chamado de cristão, era chamado de pequeno Cristo. Então, quando eu amo a Cristo, eu amo ser igual ao meu rei. Eu amo a sua palavra, eu amo a sua mensagem, eu amo o seu evangelho, eu amo a simplicidade, eu amo ser humilde, eu amo receber de Deus a missão de pregar o reino de Deus. Quando nós amamos o reino de Deus, nós amamos o evangelho. Segundo ponto, quando eu amo o reino de Deus, eu amo o evangelho. E amar o evangelho, nós sabemos que o evangelho significa boas novas, né? Quando eu amo o evangelho, eu amo anunciar todos os dias boas novas de salvação. Amor ao evangelho é amor à missão. Quão belos são os pés daqueles que amam pregar as boas novas de salvação. Nós devemos amar esta missão de anunciar e pregar o evangelho de Deus. Quando eu digo que eu amo o evangelho, eu amo a sua palavra, eu amo as escrituras, eu amo a mensagem que Cristo deixou para nós. Eu amo as escrituras porque delas testificam do nosso Cristo, testificam de Deus, elas falam daquilo, da mensagem que Cristo deixou para nós. Ela fala, quando eu digo que eu amo pregar. Eu não me canso de falar deste reino. Como diz em Atos 28:31, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito de Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Paulo diz esse texto no final de Atos, o último capítulo e último versículo de Atos, ele fala sobre isso. Ele pregava, ele amava ensinar o reino de Deus abertamente. Ele falava e ensinava sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Então, quando eu amo o evangelho, eu amo pregar. Você tem pregado o evangelho? Você tem falado do evangelho às pessoas? Você tem aproveitado essa oportunidade de pregar e anunciar o evangelho às pessoas? Jesus está voltando. Os evangelhos sempre tratam disso, sobre a vinda, a segunda vinda de Jesus. Nós temos falado e anunciado essa boa notícia da volta de Jesus. Então, se você não tem feito isso, passe a fazer isso, passe a pregar e falar de Jesus. Quando eu amo o evangelho, terceiro ponto, eu amo ao próximo. Viver no reino de Deus é fundamentalmente social. Eu vivo e convivo com o meu próximo. Quando eu digo que eu amo o meu próximo, eu amo o maior mandamento. Você lembra do texto de Mateus capítulo 22, aonde os fariseus indagam Jesus qual era o maior mandamento? E Jesus responde que o maior mandamento é amar o seu Deus acima de tudo e o seu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo o reino de Deus, eu amo o meu próximo. Eu cumpro a mensagem de amar e de cuidar do meu próximo. Quando eu digo que eu amo o meu próximo, eu tenho exercido o amor ao próximo. Eu tenho feito de fato isso. Porque quando eu olho para a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 21, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem vê, se não ama o seu irmão a qual vê. Então, quando nós dizemos que amamos a Deus, primeiro nós temos que amar ao nosso próximo, que é aquele que está diante de nós. Como nós podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, se nós não somos capazes de amar o nosso próximo que está diante de nós? Estamos mentindo e enganando a nós mesmos. Nós, quando amamos o reino de Deus, nós amamos ao próximo. Nós exercemos o amor àquele que precisa, àquele que está necessitado de uma palavra, de uma mensagem, de um prato de comida, de um cuidado, de um abraço, de um carinho. Então, quando nós amamos o reino de Deus, nós amamos o próximo. Quarto e último ponto. Quando nós amamos o reino de Deus, nós amamos a sua igreja. Nós amamos a igreja. O reino de Deus é uma coletividade. Nós não podemos dizer que somos cidadãos do reino de Deus se queremos viver isolados,
não queremos compartilhar, não queremos ter comunhão. A igreja, ela é uma rede de pessoas que têm rendido seus corações e relacionamentos ao reino de Deus. São pessoas que são comprometidas com o reino de Deus. E claro, quando nós olhamos para Jesus, que nós acabamos de falar, quando Jesus escolhe os apóstolos, os 12, nós sabemos que um traiu, o outro negou, os outros o abandonaram, somente um esteve com ele. E na igreja vai ter pessoas com problemas, vai ter pessoas que vão nos decepcionar, vão ter pessoas que vão errar como eu e como você. Mas a igreja, ela é uma instituição do reino de Deus. A vida no reino de Deus é mais do que amar simplesmente por relacionamentos simples e volúveis. Amar no reino de Deus é ter comunhão, é compartilhar, é estar sempre com o outro, porque o reino de Deus, ele é um reino de relacionamentos. Quando nós decidimos ser cidadão do reino de Deus, nós estamos prontos a nos relacionarmos. E lembrando, quando eu amo a igreja, eu amo Cristo, porque Cristo, ele é o cabeça da igreja. Na verdade, a igreja, ela está concentrada não no significado religioso como infelizmente nós criamos, mas ela tem que estar, o seu significado maior é em Cristo, como diz em Colossenses 1:8. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e a quem dá a vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, porque somente nele tivesse o primeiro lugar em tudo. Então Cristo é o primeiro lugar da igreja. Não é o pastor, não sou eu, não é você, não é o corpo diaconal. O primeiro lugar na vida da igreja é Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja. E quando eu amo a igreja, eu amo a Cristo porque Cristo é a noiva, a igreja é a noiva de Cristo, como está em Apocalipse 19, 7, 8. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já está preparada para recebê-lo. E lá foi dado o linho finíssimo, linho brilhante e puro que para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Amém? Então, se você ama o reino de Deus, você ama Cristo. Se você ama o reino de Deus, você ama o seu próximo. Se você ama a Cristo, você ama a igreja, que é a instituição do reino de Deus. E quando você ama a Cristo, o reino de Deus, você ama o seu evangelho, ama a sua pregação. Amém? Que Deus possa estar te abençoando com mais esta palavra. Continue pregando e anunciando o reino de Deus. Amém? Quero orar com você neste momento. Excelso Deus e querido e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de refletirmos na Tua palavra e como o Senhor nos insistiu e nos ensinou enquanto esteve aqui, o Seu Filho nos mostrou que nós não devemos amar este mundo. A Bíblia diz, a Tua palavra diz que aonde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. E o nosso tesouro tem que estar no reino de Deus. Nós não podemos nos preocupar em juntar tesouros, em ajuntar riquezas aqui neste mundo, onde a ferrugem pode destruir, onde o ladrão pode roubar, mas nós devemos nos ajuntar bens em cima e no reino de Deus. Devemos sempre buscar a investir a nossa vida no reino de Deus, porque lá ninguém pode roubar e ninguém pode nos tomar. Nós te pedimos, ó Deus, essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Até a próxima.